Glória a Deus, aleluia. Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite abençoada, dia 23 de setembro de 2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor nessa noite de hoje. Que Deus possa estar abençoando nossa vida grandemente. E mais uma vez nós estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, Deus de glória, Deus de poder, né? Deus maravilhoso. Deixa eu ajeitar meus fones aqui que eu não estou ouvindo quase nada. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deixa eu ajeitar aqui, irmãos, está com mau contato aqui. Glória a Deus, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. O som tá bom aí, né, irmãos? Os irmãos vão falando aí, se o som tá tudo certinho. E nós já vamos estar aqui para o estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. Daqui a pouquinho eu cumprimento aí todos os irmãos que estão entrando aí. Mas antes de começarmos, vamos orar a Deus e agradecer a Ele, né? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós queremos louvar, bendizer e engrandecer o teu santo nome, agradecer por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos aprendendo um pouco mais da tua poderosa palavra, Pai. Essa palavra que tem nos abençoado, que tem nos libertado, que tem nos transformado, Senhor, e é essa palavra que nos salva. Que o Senhor abençoe cada vida que vai estar aí acompanhando os irmãos ali do Ministério segundo o coração de Deus, que possa ter no coração de cada um, meu Pai, a vontade de aprender, Senhor. Não está aqui no estudo como se fosse um fardo, como se fosse uma obrigação, mas que nós venhamos ter alegria, prazer de aprender mais da tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Já vamos aqui para mais uma lição e já vou estar colocando o tema aqui nessa noite para os irmãos. O tema já está aí, tema central do terceiro trimestre de 2025 é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. E fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos aqui na lição número 12, penúltima lição. Semana que vem é a última lição, né? Para a honra e para a glória do Senhor do terceiro trimestre. E mais uma vez Deus tem nos dado a vitória. Lição número 12 tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Durante todo esse trimestre aprendemos sobre a igreja primitiva, sobre a Igreja de Jerusalém. E hoje nós vamos ver essa característica missionária que a igreja tinha, né? Então vamos aqui para o texto áureo. Enquanto os irmãos vão entrando aí, texto áureo. Texto áureo está em Atos, capítulo 11, versículo 20, onde a palavra diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. E nós já vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Memorize aqui, né? A palavra-chave aqui é missão. Nós somos a igreja e nós temos uma missão. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui para a leitura bíblica que está em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 30. E a introdução, já estamos em aula, a introdução diz: Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a morte de Estevão, estudamos sobre a perseguição da igreja, né? Estudamos também
que os judeus começaram ali a pregar aos gentios também, e hoje é como se fosse a continuação dessa missão que os cristãos primitivos começaram ali. Aqui eu destaco algumas palavras-chave. Aqui tem a palavra transcultural, ou seja, os judeus eles passaram a pregar para pessoas de outras culturas também. E aqui eu destaquei também sobre o ID de Jesus, que era levado a sério por um grupo de cristãos. Esses cristãos eles estavam sendo perseguidos, eles estavam dispersos, mas ainda assim estavam fazendo o ID de Jesus. E esses cristãos, eles levavam o ID de Jesus a sério. E nós, irmãos, nós estamos levando o ID de Jesus a sério? É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite de hoje. Deixa eu só dar uma cumprimentada aqui, cumprimentar os irmãos, né, que entraram. Minha esposa, né, e meus filhos estão sempre aí comigo também, né, me dando forças, acompanhando o estudo bíblico. Hoje estou feliz que minha filha está aqui também, em casa, né, bênção de Deus. E aqui já entrou também a nossa irmã Laiane. Deus abençoe a irmã Laiane, a Valentina, né? Seu esposo também. Deus abençoe a irmã Natália. Deus abençoe Micael, a Larissa. Deus abençoe o esposo da irmã também, toda a família. Deus abençoe João Kleber, né? O Max, Sabrina, toda a família. Deus abençoe também a nossa irmã Elisete. Irmã Elisete. Deus abençoe o irmão Antônio, toda a família. Nosso irmão Jesuíno. A irmã Maria Alice também. Deus abençoe a irmã Maria Alice, toda a família também da irmã Maria Alice. Missionária Raimundo e toda a família, que é uma família grande, que Deus abençoe também. E a nossa diaconisa Osmarina, Deus abençoe a diaconisa e toda a família. E os irmãos que forem entrando aí, que Deus vai abençoando também, em nome de Jesus. Então nós já vamos aqui para o tópico 1, que diz: uma igreja com consciência missionária, irmãos. A consciência que nós temos que ter, né? Consciência missionária. Subtópico 1 diz: o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas, nossa irmã Amanda está aí, né? Deus abençoe a irmã Amanda. Deus abençoe a Aurora, João Guilherme, Isaac. Deus abençoe o esposo da irmã também, toda a família também. Olha só, irmãos. O evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção do seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos, foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Fazemos aqui um resumo da revista, como sempre, e pegamos aqui os pontos principais. Então veja que interessante, irmãos. Jesus, ele tinha dado ali uma ordem, né, aos discípulos. Pouco antes de Jesus subir aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos. Falou: vocês vão ficar na cidade de Jerusalém, mas é só até vocês serem revestidos do Espírito Santo. Mas depois que vocês serem revestidos do Espírito Santo, vocês vão ir pregar por todo o mundo, né? Na Judéia, na Galiléia, até os confins da terra, Samaria, vocês vão pregar, até os confins da terra. Aí o que acontece? Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles não tinham ainda cumprido a missão de Deus, né? Tinham sido cheios do Espírito, mas ainda estavam ali, irmãos, na cidade. Eles não tinham se mexido ainda, né? Aí o que Jesus permitiu? O que Deus permitiu? Deus permitiu uma perseguição. Eles começaram a ser perseguidos. Quando eles começaram a serem perseguidos, eles começaram a ir também para terras estrangeiras. Eles foram dispersos. E quando eles foram dispersos, os cristãos, né, os apóstolos ficaram, mas os cristãos foram dispersos. E quando eles começaram a serem dispersos, eles foram pregar para os gregos, eles foram pregar em Antioquia, na Ásia. Eles começaram a ir por todo mundo. O que nós podemos aprender com isso, né? Que muitas vezes Deus ele vai permitir perseguições, lutas, batalhas para que a gente venha despertar, para que a gente venha fazer a missão, irmãos, do ID, a missão que Deus deu para as nossas vidas. Então veja que às vezes uma coisa que você acha que é ruim na sua vida, na minha vida, pode ser algo que Deus esteja usando justamente para nos despertar, para nos tirar da zona de conforto.
Esses dias eu estava acompanhando a morte de um cristão lá nos Estados Unidos, né? Ele era bastante conhecido, ele ensinava muitos jovens, ele tinha ali muitas pessoas que ouviam ele, era muito querido nos Estados Unidos, e ele morreu assassinado de uma maneira muito bruta. Mas depois que ele morreu assassinado, irmãos, algo que parecia ali, né, ser o fim, algo que parecia ali aos nossos olhos humanos, né, ser uma coisa horrível, terrível, na verdade começou ali a despertar um grande avivamento nos Estados Unidos. Muitos estão relatando que muitas pessoas ali foram avivadas, muitos resolveram voltar para a igreja e muitos que nem eram cristãos se converteram a Jesus. Um grande avivamento ali aconteceu. Então, às vezes, Deus ele vai permitir isso. Coisas difíceis, coisas até ruins nas nossas vidas, mas que é para trazer um despertamento, para nos tirar da zona de conforto. Eu lembro também, irmãos, de uma passagem muito forte da Bíblia, do apóstolo Paulo e de Barnabé. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles eram muito unidos, eles eram amigos, irmãos em Cristo. Em Cristo, eles faziam a obra juntos, irmãos. Mas chegou um momento que eles se desentenderam. Quando eles se desentenderam, cada um foi para um lado. E algo que parece ser ruim, né? A gente pensa, meu Deus, homens de Deus brigando, homens de Deus se separando. Algo que parece ser ali, até uma coisa que a gente fala, isso não é de Deus, não. Mas na verdade, irmãos, quando o apóstolo Paulo e Barnabé eles se desentenderam, cada um foi para uma cidade. Então cada um evangelizou uma cidade diferente. Então mais vidas foram alcançadas. Então veja que Deus, ele pode usar até os nossos erros, irmãos, até os nossos erros, ele pode usar para que a obra dele seja feita, para que a missão de evangelizar nessa terra seja cumprida. Então todas as coisas estão no controle de Deus e até o erro do ser humano ele usa para o seu propósito. Isso é forte, né? Glória a Deus. Nossa irmã Lucinéia está aí também. Deus abençoe a irmã Lucinéia e toda a família também, em nome de Jesus. Então esse foi o primeiro ponto. E nós já podemos avançar para o segundo ponto. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Os cristãos, eles foram dispersados. Eles saíram ali do seu lugar de conforto, do seu lugar de segurança, que era a sua terra. Mas ainda assim, irmãos, eles estavam conscientes da sua missão. Isso nos ensina que mesmo quando a gente passa problemas, mesmo quando a gente passa dificuldades, irmãos, mesmo quando a gente enfrenta lutas, nós nunca podemos perder a consciência da nossa missão, que é pregar a palavra de Deus. Quero até falar aqui para os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que este mês nós estamos ali focados, né, num congresso que nós vamos fazer ali, estamos focados nesse congresso, mas eu estou sempre ali em oração e eu já estou sentindo muita falta da gente voltar a fazer o evangelismo, né, com mais frequência. Antes a gente fazia de 15 em 15 dias, mas paramos ali de ganhar sopa, né? Enfrentamos algumas dificuldades, começamos a fazer, né, irmão, sem data fixa. Mas às vezes a gente passa um tempo, né, por causa das dificuldades sem fazer, mas nós vamos nos organizar, pedir a Deus, contar com a ajuda dos irmãos também, para a gente fazer, né, com mais frequência, né, não ficar tanto tempo sem fazer o ID do Senhor, né, sem evangelizar, porque faz muita falta e também é a nossa missão. As dificuldades maiores que a gente enfrenta é de conseguir o material, porque às vezes a gente pensa, pastor, mas não é só para pregar a palavra, levar um louvor? Isso é o principal, pregar a palavra, louvar, fazer uma oração, entregar os folhetos, isso é o principal. Mas a igreja também tem o papel de alimentar os famintos, né? A obra social também é muito importante. Então levar ali um lanche para quem às vezes está o dia todo no hospital. Às vezes, vamos ver se a gente consegue voltar para o Sol Nascente também, né? Uma vez ou outra ir lá no Sol Nascente, que tem muitas pessoas carentes, né? Conseguir ajudar essas vidas também é muito importante. Às vezes as igrejas estão parando mais, as igrejas pequenas estão parando mais de fazer isso por falta de ajuda, por falta da gente ter a consciência da nossa missão, por falta da gente se despertar para a importância de ajudar os necessitados também. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar com nada, né, irmãos? E ninguém é tão rico que nunca precise de ajuda, né? Então tem esses dois pontos aí e todos nós podemos fazer algo para o reino de Deus. Então vamos orar, vamos focar nessa missão, porque quando eu estava lendo essa revista aqui, eu falei, meu Deus, a gente nunca pode perder essa consciência de evangelizar, de fazer o ID, de fazer a obra social, mesmo com as dificuldades. Nós temos que incentivar uns aos outros, como diz lá em Hebreus, na prática do amor e das boas obras, irmãos. Nosso irmão Hélio Lopes, né, meu amigo, está aí também.
A missionária Rita está aí também. Deus abençoe os irmãos e toda a família também, em nome de Jesus. Então estou sentindo falta do evangelismo sim, mas nós vamos voltar em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Ponto 2, né? Deixa eu ver se eu li o ponto 1. Nem sei se eu li o ponto 1. Ah, sim. Pera aí. O ponto 1... Não li não. Li só o título. Aqui. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de... Ah, não, isso aqui eu já li, irmãos. Vamos para o ponto 2. Ponto 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Amém, irmãos? Então tá vendo aqui, ó? Somente uma igreja consciente não perde esse foco de evangelizar. É claro que evangelizar, quando eu falo de evangelizar, não é só no evangelismo, quando a gente vai para o evangelismo, não. Mas, irmãos, é em todo lugar, né? Às vezes você está no trabalho, você tem oportunidade, na escola, na faculdade, com os vizinhos. Você espera ali uma oportunidade e você fala de Jesus. Nunca podemos perder essa consciência. Não é mesmo, meus irmãos? No hospital, né? Às vezes um parente está hospitalizado, ou às vezes você vai fazer uma visita para algum conhecido, algum amigo. Você tem a chance também de fazer uma oração, de levar a palavra, né? Aonde nós tivermos oportunidades, nós temos que fazer isso, né, irmãos? Nunca perder essa consciência de evangelizar. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. O que aviva a igreja, além da oração, da palavra, dos cultos, algo que aviva a igreja também é cumprir com a missão. A igreja que não cumpre com a missão morre, esfria e morre. Tá bem? Se nós ficarmos só em quatro paredes também, né, não levarmos o evangelho também para fora das quatro paredes, como eu falei, em toda oportunidade, em toda situação, nós vamos esfriar e vamos morrer, porque nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para fazer a missão, para fazer a obra do Senhor. E aí nós vamos ser avivados, porque quando nós fazemos a obra, o Espírito Santo nos capacita e nos enche também com a presença dele. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o subtópico. Tópico 2. Espera aí. Tópico 2, nós temos 2 versículos para ler aqui, irmãos. Estamos falando de anunciar as boas novas, né? E olha só que versículo maravilhoso que nós temos aqui, de Isaías 52, versículo 7. Nós vamos ler 2 versículos aqui, de Isaías 52, versículo 7, em Romanos, né? Para os irmãos verem que desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, Jesus, ele sempre se agradou daqueles que fazem a obra. Deus, ele sempre teve amor por aqueles que faziam a obra também. E olha só o que diz aqui, ó. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui Deus, né, o Pai, o Deus o Pai falando isso. Agora olha só também o que Deus falou através do apóstolo Paulo em Romanos 10:15. Parte B, né? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Glória a Deus. Então aquele povo ali, irmãos, olha só. Quão formosos são os pés, né? Que diz daqueles que anunciam as boas novas, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando nós anunciamos ao Senhor Jesus, a nossa caminhada é abençoada. Quando fala quão abençoados são os pés, aí você pensa, meus pés são abençoados. Está falando aqui da nossa caminhada, irmãos. Do nosso caminhar com Deus, do nosso caminhar cristão, vai ser abençoado. São formosos os pés daqueles que anunciam. Como eu falei também, ó, essa questão do estudo bíblico aqui também é uma obra, é uma forma de anunciar também. Quando você tem uma oportunidade na igreja, é uma forma de anunciar também. Mas não é só com o microfone na mão, não. É também quando você tem a oportunidade de conversar com o vizinho, conversar com um amigo, conversar com um desconhecido também. Quando você tem uma oportunidade, você está anunciando as boas obras também, irmãos. E não precisa ser uma pessoa super capacitada, com cargo na igreja, não. No próximo ponto nós vamos aprender sobre isso, né?
Irmãos, aqui também está falando que a igreja começou a fazer uma missão transcultural. Começou a pregar para pessoas de outras culturas também. Pessoas que os judeus não estavam acostumados com aquelas pessoas, mas começaram a pregar para essas pessoas. Pessoas até estranhas ao judaísmo ali, né? Eles começaram a pregar para outros povos também. E isso nos traz uma lição muito importante, irmãos, porque os judeus, eles costumavam achar que só eles que iam ser salvos, só eles que eram o povo conhecido. Muitas vezes eles começaram a pregar só para eles mesmos. Mas aí eles foram saindo dessas barreiras também, né? Isso nos ensina que nós, como igreja, também temos que ter cuidado. Porque às vezes nós, como igreja, nós corremos o risco de muitas vezes nos isolar no nosso grupinho ali e achar que quem está lá fora não vai ser salvo, que não tem mais jeito, que já está perdido, que é um caso perdido, né? E isso não é verdade, irmãos. Às vezes a gente vê um alcoólatra, um bêbado, alguém caído ali e pensa, nossa, isso aí não tem mais jeito. Às vezes nem fala, mas pode vir no nosso pensamento, né? Ah, aquele ali não quer saber de Deus, acha que ele nunca vai querer saber de Deus. Às vezes nós corremos o risco de pensar assim. Mas, irmãos, nós não podemos pensar assim. Porque o nosso papel é pregar para toda criatura. E quem vai fazer a obra de convencimento é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nosso papel é pregar. O papel do Espírito Santo é convencer. Então nós não podemos escolher pessoas. Nós, sempre que tivermos a oportunidade, temos que falar de Jesus para todas as pessoas. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos avançar aqui para o subtópico 3. Cristãos leigos, isso aqui é importante também, ó. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Lucas destaca que dentre esses cristãos, haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria. Antioquia, irmãos, ela era a terceira maior cidade do Império Romano, viu? Era a terceira maior cidade. Era uma cidade ali, capital da Síria. Síria é um país, até hoje existe a Síria, né? A Síria está ali perto de Israel. Até hoje existe esse país. E Antioquia era ali uma das principais cidades. Então imagine onde os cristãos foram parar, né? Estavam quietinhos ali em Jerusalém, de repente foram parar numa cidade grande, né? A terceira maior cidade. E a obra começou a crescer. Por quê? Porque eles começaram a pregar a palavra. Olha só, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Está em Atos 11:20. Eram cristãos anônimos, ou seja, desconhecidos, não eram famosos. Eram cristãos anônimos e leigos. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. 2 coisas me chamam a atenção, e eu até anotei aqui como palavra-chave, né? Nossa irmã Nilde está aí também, Deus abençoe a irmã Nilde e toda a família, em nome de Jesus. 2 coisas, irmãos, os cristãos que começaram a pregar na terceira maior cidade, né, do Império Romano, eram cristãos anônimos, ou seja, eles eram desconhecidos, e leigos, ou seja, eles não tinham esse conhecimento todo. Eles não eram nenhum teólogo, eles não tinham anel de teólogo, né? Eles não tinham diploma de teólogo, eles não tinham nenhum cargo também. Eles não eram evangelistas, pastores. Eles eram evangelistas no sentido de evangelizar, mas eles não tinham o cargo de evangelista, o cargo de pastor, o cargo de bispo, o cargo de apóstolo. Eles não tinham isso. Aliás, acho que essas coisas não é nem cargo, né? Essas coisas são missões, são chamados apostólicos, né? Às vezes a gente encara como cargo, né, irmãos? Mas na verdade não é um cargo. Na verdade é uma missão que nós temos, né? Então, essas pessoas não tinham isso. Às vezes nós pensamos assim, só quem é capacitado para ganhar muitas vidas é o pregador famoso, é aquele pregador teólogo famoso. Não. Aqueles irmãos não tinham cargos, não eram famosos, mas eles eram, vamos voltar aqui no slide, ó, eles eram capacitados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que dá sabedoria aos simples. Cada um de nós podemos ser um missionário. Pastor William, e aonde é o campo missionário? O campo missionário é onde estiver uma alma precisando ouvir falar de Jesus. O campo missionário pode ser na sua casa. O campo missionário pode ser na sua rua, quando você fala com seus vizinhos. O campo missionário pode ser no seu trabalho, na sociedade, num banco, dentro do ônibus.
Aonde você tiver a oportunidade de dar testemunho e anunciar de Jesus, é um campo missionário. Amém? Mas a pessoa acha que missionário é só aquele que viaja para a África, que viaja lá para a China, para o Afeganistão, para outros países. Não, irmãos. Campo missionário é onde tem uma alma precisando ouvir falar de Jesus. Glória a Deus. E como eu falei, irmãos, anunciar a palavra de Deus sem fazer acepção de pessoas e nunca achar que aquela pessoa é um caso perdido. Porque olha só, quero ler aqui mais um texto com os irmãos. E nós vamos colocar aqui na tela. Olha só esse texto aqui, como é bonito e como é forte. Romanos 10, 12 em diante, diz o seguinte: porquanto não há diferença entre judeu e grego. Ou seja, não podemos fazer acepção de pessoas, né? Os judeus antes só pregavam para os judeus, mas depois eles começaram a pregar para os gregos também. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, Jesus, ele é o Senhor de todos, né? E aqui diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, a pessoa tem que invocar o nome do Senhor para ser salvo. Aí o versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como a pessoa vai invocar o nome de quem não crê, irmãos? Para crer tem que conhecer, né? E aqui continua: e como crerão naquele de que não ouviram falar? Como as pessoas vão crer em Jesus se elas não ouvirem falar de Jesus? E aqui continua: e como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão ouvir se não tiver quem pregar? Se não tiver missionários e pessoas para pregar, irmão. Então tem que ter pessoas para pregar, né? Mas olha só o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então aqui é uma pergunta interessante: mas como pregarão se não forem enviados? Então nós que temos que ter a consciência que Deus, ele quer nos usar para ajudar a obra de Deus também. Ajudar a obra, né? Enviar os missionários, enviar a igreja, nos unir para arrecadar os materiais da igreja também, né? Os materiais para o evangelismo. Nós somos responsáveis por isso. Tem uma frase que diz que a obra, ela é feita com os pés daqueles que vão, mas ela é feita também com os joelhos daqueles que oram, mas ela é feita também com as mãos daqueles que abençoam. Orar, abençoar e ir. Todos nós podemos cumprir com essas missões, né, irmãos? Então vamos lá, continuando aqui, nós já vamos para o tópico 2, que diz: uma igreja com visão transcultural. Deixa eu vigiar a hora aqui, né, que a hora voa. Tão bom falar de Jesus que a hora voa. Vamos lá, uma igreja com visão transcultural. Tópico 1, a cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Quando a Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, é justamente o que nós estávamos falando. Não fazer acepção de pessoas, irmãos. Tomar um chazinho aqui, né? Então tem uma coisa interessante. A missão é pregar o evangelho a toda criatura. E aqui tem uma revelação também nessa questão da criatura. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós temos a mania de pensar, né, e até falar o seguinte: todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas você sabia, irmãos, que não é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia não ensina que somos todos filhos de Deus. A Bíblia ensina que todos nós somos criação de Deus. Então Jesus falou: prega o evangelho a toda criatura, a toda criação. Mas nem todos são filhos de Deus. Pastor, e para ser filho de Deus? Então nós vamos ler aqui 2 versículos para os irmãos entenderem melhor. Olha só esses 2 versículos aqui. Marcos 16:15, né? É o que diz isso. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui não está falando a todos os filhos, né? Está falando a toda criatura. Então olha só. Agora em João 1, versículo 12, olha o que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá vendo? Então todos são criaturas, mas para se tornar filho, tem que crer no nome de Jesus. Todos os que creem no nome de Jesus
recebe o poder de se tornar filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, o que nós queremos dizer com isso? Nós temos que pregar a criatura, nós temos que pregar para a criatura, para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filho. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Porque antes eu falava isso também. Eu também sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas depois eu descobri que para ser realmente filho de Deus, tem que crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregue para a criatura para que a criatura se torne filho. Essa é a missão de Deus. Dito isso, nós vamos aqui avançar para o tópico 2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Aqui a palavra-chave é Senhor Jesus. Eu separei aqui, a palavra-chave Senhor Jesus. E aqui fala também do verdadeiro Senhor. Uma coisa que nós temos que entender. Jesus, ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Muitos querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Para Jesus ser o nosso Salvador, ele tem que ser o nosso Senhor também. Porque certa vez Jesus falou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então a obediência faz parte também, Então vamos lá. Tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. Tópico 1. A base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Sem o ensino, memorize ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. Irmão, quando nós fazemos o ID, nós estamos ganhando alma. Mas quando nós ensinamos, nós estamos cuidando das almas. Apacentar as ovelhas, às vezes os irmãos leem na Bíblia, o pastor, ele apacenta as ovelhas. Apacentar as ovelhas tem esse significado também, é ensinar, é instruir as ovelhas para que elas não se percam. Essa é uma maneira de apacentar também. Então, quando nós fazemos o ID, nós estamos ganhando, mas quando nós ensinamos, nós estamos cuidando. Porque não adianta só ganhar e a pessoa não tiver instrução, não for discipulada, a pessoa vai se perder de novo, Então, tão importante como o ID, é importante também o ensino. Aqui falou de instrução, e eu quero ler aqui mais um texto com os irmãos, que está em Provérbios 4:13. Olha o que diz aqui, apega-te à instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. A instrução é a tua vida. Apegue-te a ela. Os irmãos que dão valor no estudo desse, mesmo que o estudo seja na live, mas os irmãos que dão valor, que sempre ouvem, que sempre prestam atenção, que tem prazer nesse estudo, irmãos, está cumprindo um mandamento bíblico, E está fazendo uma boa coisa, irmãos, uma boa obra também. Porque aqui é a própria palavra que fala. Apegue-te à instrução. Não a largues, não largue a instrução. Guarda ela, porque ela é a tua vida. A importância de estarmos aqui aprendendo também através desse estudo. Tem vezes que eu tô assim, acordo assim meio para baixo, meio desanimado, às vezes meio preocupado, ansioso com alguma coisa, irmãos. É só eu pegar essa revista, ou pegar a Bíblia, começar a ler, começar a estudar ali, meu ânimo muda, Meu ânimo é renovado. Tão importante que é a instrução. E várias vezes ali que eu tô precisando de uma palavra de Deus para minha vida, eu começo a estudar a revista, Deus fala comigo e Deus renova as minhas forças. Nem todos, irmãos, nem todos, nós sabemos, a igreja, infelizmente, nem todos dão valor ao ensino, a um estudo bíblico, a uma escola dominical, a um culto de doutrina. Nem todos dão valor a isso. Mas os que dão valor a isso, saiba, você está fazendo algo de Deus
para a sua vida e para a vida da sua família também. Glória a Deus. O próprio Provérbios fala, né? Apega-te à instrução, largue ela. Irmãos, agarre a sua bênção e não solte a sua bênção por nada. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Tópico 2. E eu fico feliz, né? Que tem irmãos que realmente gostam do estudo, né? Tem prazer em aprender a palavra. É bênção do Senhor. Tópico 2. Denominados de cristãos. Irmão, só uma pausinha aqui para me dar um aviso. Penúltima aula hoje, né? Penúltima aula desse trimestre. Depois nós vamos para o quarto trimestre, que é o último trimestre do ano, né? Estamos no penúltima aula. A aula que vem é a lição número 13. E sempre na última aula nós temos aí uma tradição, né, de sortear alguns brindes. Vamos sortear algumas revistas do próximo trimestre, né? Alguns brindezinhos também. E só lembrando a regra é os irmãos que participarem do sorteio são os irmãos que estão sempre aí acompanhando, interagindo, prestando atenção nas aulas, né, irmãos? Aparecendo aqui no estudo, porque não tem como eu sortear quem eu nem sei se está assistindo ou não, né? Então os irmãos que participam, que estão aí sempre interagindo, sempre aqui no estudo bíblico, né? Cada um com a sua consciência. Se você vai assistir a aula do começo ao fim ou não, é entre você e Deus, sua consciência cristã e Deus. Mas para participar dos estudos, sempre é importante estar aqui interagindo, colocando um comentário para mim saber que os irmãos estão assistindo, porque senão não tem como eu saber, né? Colocando comentário, curtindo, participando da live. E aí vão estar participando dos estudos. Talvez se o irmão até assiste, mas não comenta, nunca aparece, aí eu não tenho como saber se os irmãos realmente estão acompanhando, né? Então tem que acompanhar e interagir aqui para participar dos estudos também. E não somente para isso, né? Mas para a gente também ter essa interação, que é sempre bom, é um dando força ao outro. E a próxima lição, a próxima revista, eu vou colocar aqui na sua tela. Vou colocar na sua tela aqui a próxima revista, irmãos, porque olha só o tema. Quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Irmãos, vou falar uma coisa. Eu gosto muito desse tema. Eu já li muitos livros que falam sobre corpo, alma e espírito. Eu já estudei o que a Bíblia ensina sobre corpo, sobre alma, sobre o espírito. O que é alma, o que é espírito, né? Porque o corpo a gente já sabe. Mas o que é alma, o que é espírito, né? Às vezes a gente pode confundir alma com espírito. Eu gosto muito desse tema. Já li livros a respeito desse tema. Já estudei o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Já ouvi muita pregação e é um dos temas que eu mais gosto na Bíblia. E eu creio que os irmãos vão gostar bastante também, né? Quem já estuda sobre isso também gosta. E os irmãos que vão estar estudando o último trimestre, eu creio que vai ser um trimestre abençoado e revelador, que vai nos ensinar muita coisa. Então eu já vou fazer a encomenda das revistas. E quem quiser a sua revista, garanta a sua revista, porque eu já vou estar encomendando a partir dessa semana. Glória a Deus. Dado esse aviso importante, vamos aqui estar caminhando para o final. Denominados cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Irmãos, né? Está lá em Atos 1,16. Crentes, Atos 2,44. Discípulos, Atos 6, versículo 1. E santos, Atos 9, 13. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Outro nome também que eram chamados crentes, né? Os cristãos, é os do caminho. Eu acho muito bonito isso. Os cristãos eram chamados de os do caminho. Então, quando alguém via ali os cristãos, falava, olha lá, os do caminho. Os do caminho, irmão, significa que o cristão está no caminho. No caminho certo. É muito bom, é um privilégio, irmão. É um privilégio saber que nós estamos no caminho. E não é num dos caminhos, não, é no caminho. O caminho certo. Amém? E aí, os cristãos também começaram a ser intitulados de cristãos. Cristão tem o sentido de pessoas de Cristo. Ou pequenos cristos, significa também ser cristão. Hoje em dia, essa palavra cristãos, essa palavra assim tem perdido um pouco do sentido, irmãos. Porque hoje em dia, muitos se denominam cristãos. Mas às vezes a pessoa ainda fala assim, ó, eu sou cristão, mas não praticante. Quero dizer uma coisa, não existe isso. Não existe cristão não praticante. Aquele que é cristão, aquele que nascer de novo, ele vai fazer as boas obras. Porque Jesus, ele fala, aquele que está em mim dá frutos. E eu podo para que dê mais frutos. Jesus falou, aqueles que permanecerem em mim e eu permanecer neles, esses darão muitos frutos. Então esse negócio de dizer, eu sou cristão não praticante, não, ou então você não é cristão. Porque o cristão, ele pratica.
Ele pratica a palavra, ele pratica o ensino, ele pratica as boas obras. O cristão nascido de novo. Amém? Então essa palavra cristão hoje em dia, né, perdeu um pouco do sentido. Porque se a gente for fazer uma pesquisa, uma grande parte da população, acho que é mais de... Eu não lembro a porcentagem agora de cabeça, irmãos. Mas acho que está chegando a 50%, 40%. Eu não lembro de cabeça agora os dados, né? Mas uma grande parte dos brasileiros se consideram cristãos. Mas quando você vai ver aqueles que estão realmente envolvidos na obra, são um número mínimo. Então não é só se intitular cristão. É realmente ser cristão. E o cristão, ele dá fruto, ele pratica. Mas a pessoa vai na igreja, né, uma vez na vida e fala que é cristão. Às vezes a pessoa ouve pregação só na internet, mas fala que é cristão. Então, cristão tem um sentido muito maior do que as pessoas pensam. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Dito isso, vamos para o último subtópico, né? Para a gente não estender muito aqui, né? Senão a hora passa aqui que eu nem vejo. A identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Glória a Deus. Então olha só, ser cristão é crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como presente, né? Tudo isso faz parte de ser cristão. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para a conclusão. E a conclusão diz: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja. Os povos ainda não alcançaram... Deixa eu voltar aqui. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Aqui falou de graça também, né? E como nós lemos aqui no segundo tópico, quando nós tínhamos lido aqui, né? Que fala que os cristãos muitas vezes encontravam ali uma igreja cheia de graça, mas faltava o quê? O ensino. Faltava a instrução. E a Bíblia manda a gente crescer não somente na graça, mas a Bíblia manda a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que hoje nós crescemos um pouco mais, né? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa foi a lição de hoje, irmãos. Espero que tenha abençoado a sua vida. Quero agradecer a todos que participaram, todos que vão assistir depois também. E que seu resto de semana, né, seja abençoado, sua vida, sua família também seja abençoado. E te espero aqui na próxima terça-feira para a nossa última aula. E nós cremos que vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Deixa eu só ver o título aqui da última aula, os irmãos já ficarem atentos aí, né? Última aula, a lição número 13, que tem como título Assembleia de Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então nós ficamos por aqui e que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, o restante da sua semana. Quem ouvir essa live, quem for ouvir depois e quiser fazer uma visita no Ministério Segundo o Coração de Deus, entre em contato aí pelas redes sociais. O endereço é lá na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Via Leste. Sábado vamos ter um culto abençoado, um congresso unificado abençoado. Quem quiser fazer uma visita, entre em contato, amém, irmãos? Que vai ser um prazer receber também os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê e recebe a vitória, digite amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo.